Agora sim, vamos para os slides que o Rodrigo preparou de Last of Us, e o Rodrigo vai ficar aí na audiência, o que nos dá liberdade para criticar a série sem termos olhos marejando em uma das câmeras. A história andou mais nesse episódio, né? O outro foi um preparatório para ter... O outro teve uma cena de videogame, que é a cena... que ele bate e aí ele começa a atirar nos caras. Trocando tiro ali, trocando... Que é uma cena de jogo. Não estou dizendo especificamente do jogo, não, mas uma cena como se estivesse jogando videogame ali, tem que passar daquela fase e tal. E essa agora, mais uma cena onde você aparece o boss. É o Bloater, que é Baiacu, que é uma das fases. Né? O grandão, O grandão. Tem os runners, né? Que são aqueles infectados com pouco tempo. Um pouco aquela turma quase toda que saiu do buraco, né? Ali basicamente infectado em poucos dias, ou seja, ele não tem nada transformado. É como o próprio menino no final. Já fica muito rápido, muito agressivo, tal, mas corre bastante, mas assim não tem muitas mudanças no corpo. Aí já tem depois Bora quadro a quadro? Chegou o quadro aí. Bora quadro a quadro? Só esses três, que é mais os estágios, né? Não tem relação quadro, não. Os instaladores, né, que já apareceram naquele primeiro episódio, que já são aqueles que a cabeça que não enxerga nada, que já são mais pelo som, por isso que eles instalam, porque eles conseguem ter percepção pelo som. Clique, e tem esse que... E tem o clique, e os clickers, né, os instaladores da tradução, e esse Baiacu, que é a tradução que botaram para cá, né? Mas que é meses ou anos assim já de transformação, de enclausurado, e é um estágio mais avançado, ou seja, no jogo, cada estágio enxerga? desse... O Baiacu enxerga? Não. Não, acho que a partir... Veja só, o olho não volta mais, não. O Baiacu é uma evolução daquele instalador já. Ou seja, é o fungo tomando conta do corpo inteiro, onde os tiros não tem muita eficiência para matar, o cara tem que ser um rajado de tiros assim. E é fraco, né? Porque arrancou só a cabeça. Como no jogo ele consegue fazer, se tem essa força assim e tal. E esse é um dos estágios, assim. Aí, obviamente a gente não sabe nesse momento se é o último estágio, mas aquele certamente um dos ou estágios mais avançados que pode ter para a pessoa infectada e que está viva, né? Teoricamente a pessoa está viva lá dentro ainda, né? Embora não tenha mais consciência e tal. Mas é isso, aí apareceu e que no jogo tem uma dificuldade enorme, mas agora apareceu grande mesmo. Esse episódio foi bom, mas bora no quadro. Bora lá, quadro a quadro. Aí o primeiro episódio começa mostrando... Eu tentei segurar... o Rodrigo foi foda aqui. Eu tentei segurar... Não vou nem ler o chat, tá? Eu ainda disse aqui, pode ser o último estágio e tal. Aí o Rodrigo já foi logo dizendo que tem mais outra. Aí disse, mas eu não vou ler o chat, a mensagem de Rodrigo, não. Deixa... Aí o Fred vai ler. Porque, deixa aparecer na série, porra. Deixa aparecer na série. Até porque se for para dizer isso, talvez esse ainda, talvez ainda não seja o último. Deixa seguir o jogo. Aí o Rodrigo vai lá e diz, se não for o último. Mas vamos lá, esse primeiro quadro que a gente está vendo, ele mostra algo que tinha ficado um pouco aberto, e a gente tinha debatido aqui, que é como aquela milícia ali tomou o poder, né? Derrubou a Fedra. Isso. E a gente vê um pouco dessa tomada de poder, né? É no dia que eles conseguem, né, acabar com a Fedra, ou expulsar, não estou lembrado se eles expulsam ou se eles acabam com a Fedra ali naquele momento. E aí, depois, eu acho que não sei se a gente vai ter slide mais à frente, é como eles controlam os 10 dias seguintes, né? Porque durante esse episódio, ele mostra os 10 dias do momento em que eles tomam a posse, do momento que Henry acaba fugindo, né? E como acaba uma história linkando, no caso do episódio passado. E por que Henry é tão procurado, né? Isso, por que Henry é tão procurado? Que aí você descobre até o porquê da Catelyn ter assumido, né, a posição dela, a posição dela de liderança. Como aqui todos os spoilers do que já passou é liberado, ele dá a informação que leva à morte do irmão dela, que era o líder desse movimento, e era um movimento, Cássio, sob o comando dele, aparentemente um movimento popular mais democrático, mais aberto, né? A gente tentou dizer isso da outra vez, quando eu estava falando ali do episódio, disse que tinha visto
Foi dentro do tele de Esporte Náutico. Ele fala 10 minutos, eu só, veja o episódio todo e tal. Foi muito dito. Veja só. Essas são pessoas que passaram, não é justificando as atrocidades que mostraram no início do episódio, não, tá? Porque o início do episódio começa justamente com o que você tinha visto, com a atrocidade deles depois da tomada de poder. Eu não estou falando sobre essa consequência, estou falando sobre a reação para tentar tomar o poder. São 20 anos de opressão da Fedra, 20 anos submetidos a pouquíssimos a atenção do Estado, já que a Fedra tornou-se Estado, fora os crimes cometidos pela Fedra, como são relatados ali por estupro, com morte, com violência física, psicológica, de todas as formas, tortura, até que chegou um ponto onde com tortura, como o Estado, no sentido da palavra, não é algo tão grande nesse universo, o Estado já está completamente esfacelado, e não tem muita coisa para você sair de um canto do outro só para ir. Vamos tomar agora Kansas City Chiefs. Você vai para tomar Kansas City. Esse cara não vai sair de outro canto. O cara pode até ter um caça, pode ter assim, mas você tem poucos recursos. Então, nesse caso, foi uma tomada de poder do povo pela opressão. Agora, o resultado, a consequência foi de atrocidade. Aí, justamente pela violência que você é construído 20 anos, aí fica aquela situação toda. E aquele cara do episódio anterior, que a gente falou do médico, no final das contas, aquele cara era um delator. Sim. Delator, na verdade, delator não era nem a palavra, não é nem exatamente essa. Ele era um... Ele fala essa palavra, né? Quando ele está conversando com informante, é a palavra no velho, informante. Informante, isso. Ele era um civil, informante para a Fedra e tomando pessoas, ou seja, e todas aquelas pessoas que depois vão ser executadas também, todas elas informantes, e como a troco de uma maçã, troco de uma laranja, e informante com informações que geravam a morte de outras pessoas. De outras pessoas que eram... Ou seja, veja como no final das contas, assim, você acha... E o cara até ele traz esse debate com o Joel, o personagem. E no final ele fala, ó, e aí você pode achar o que você quiser, e Joe não dá uma resposta não, né? Joe encerra a conversa e fala, a gente tem que ir. Na hora ele fica assim meio sem saber o que fazer, ele encerra a conversa. Justamente por gerar esse problema. Então eu não vi... Tipo, as pessoas da cidade não eram vilãs. As pessoas da cidade, elas tomaram poder e aí a vilania vem nas consequências. A milícia delas virou extremamente tirânica também. Exatamente. É o que os 20 anos de construir aquelas pessoas não eram daquela forma. O Estado deixou aquelas pessoas daquela forma. E as pessoas mas o irmão dela não, né? Porque eu acho que isso era ponto. Porque assim, aquele barbudo, né, que era o capanga da Kathleen, ele chegou a mencionar, o seu irmão era amado, respeitado e papapá, mas foi você que conseguiu fazer a grande mudança para a gente conseguir vencer e controlar aqui a situação. E aí, da maneira que a Kathleen pensava, tanto é que naquela fala que ela... Não sei se a gente vai ter imagem dela no quarto, conversando exatamente com esse capanga, né, esse barbudo, e ela menciona, não, o meu irmão falaria que para perdoar, para não fazer isso tudo eu sei, entendeu? Mas é onde entra aí a questão do caráter dela, né? Ela não perdoava. Não à toa, que acho que pode passar para o próximo slide aí, eu não sei se vai passar muito ou pouco. Tem aquela cena inicial, tá todo mundo sentado, os informantes lá, os colaboradores, e aí ela tá perguntando, alguém sabe sobre o Henry? Aí ela fala, pode mandar matar todo mundo. E pode aí, passando, Pedro. Na hora que o cara, na hora que vai matar, pronto, essa cena aí esse cara que tá sentado, que tá na imagem aqui mais centralizado, ele menciona, né, que sabe onde Henry, com quem ele possa estar, né? E aí esse cara menciona o nome do médico. E aí é assim que a gente acaba sabendo como ela conseguiu aquela informação com o médico, aquela conversa com o médico no episódio anterior. A questão é que essas pessoas, o comando de Kathleen, ela virou opressora também. Opressora, isso. Mas eu estava tentando separar esses momentos, tá? O que eu estava dizendo é o seguinte, era a reação da população
a opressão de 20 anos, porque se passa de... Eita, porra. Esse é um momento, é isso que eu estou falando. Esse era um momento, a reação daquelas pessoas. E outro momento é a forma como as pessoas agem depois de chegar ao poder. Ou seja, na hora que chegou, veja só, se chegou ao poder de uma forma onde ela, por exemplo, diz que não existe julgamento. Porque ela chega a dizer, ó, vocês vão ser julgados e tal, aí depois que ela sai da sala, não tem julgamento, não, pode matar todo mundo. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente, Cássio, porque eu acho assim, ela sempre foi da linha tirana. Não, mas eu estou dando um exemplo de que... Tanto que naquele diálogo... Ela não era uma linha tirana, claro, pô. Ela... veja só, eles não são... Como assim ela sempre foi de uma linha tirana? Ela está no poder há pouquíssimo tempo, pô. O episódio começa... Mas assim, deixa muito claro que para que ela chegasse ao poder, foi necessário uma dose acima de violência. Todo mundo da Fedra, por exemplo, é assassinado. É uma dose de violência que, pelo que parece, o irmão dela não compactuava. Mas isso não foi... É isso que eu estou dizendo, mas isso não é há um ano. É isso que eu estou falando, exatamente isso. Veja. Isso está acontecendo ali. Isso que você acabou de dizer da Fedra, o começo do episódio é isso. Veja só, a tomada de poder, ela não está no poder há muito tempo, não. Ela está no poder há pouquíssimo tempo. É isso que eu estou falando. Eu separei dois momentos. Até pegar o poder e depois que ela toma o poder. Depois que ela toma o poder, tomou a cidade, ela mata todo mundo da Fedra. Ela mata todos os informantes. Deixa Rodrigo dizer no chat. Não, pô, não tem o Rodrigo dizer nada. Dito na tela, pô. O episódio começa dessa forma. Pô, eu acho que ali, essa cena aí que ela tá perguntando para os informantes, eu acho que é logo do primeiro dia. Pegou a galera, prendeu. Não. Eu sei. Quanto tempo leva desse primeiro dia até o aparecimento de Troco com o carro ali? 10 dias. 10 dias. Eles ficaram... Ela estava pouquíssimo tempo no poder. Esses 10 dias depois do poder... Aí virou outra coisa. Porque no episódio passado, no episódio 4, a gente vê a Catelyn muito nervosa, sempre associando a Henry tudo que está acontecendo. O que é que a gente olha que eu acho que meio que se explica essa atitude dela? Pode até ser que ela seja uma pessoa tirana. Na verdade, ela é uma pessoa que ela guarda muita essa mágoa de ter perdido o irmão. E ela quer descontar em alguém. Ela começa a cobrar dos informantes. Já que ninguém vai soltar, então pode matar todo mundo. E aí você percebe que por mais que o cara conte, ela assim, olha, aí o barbudo lá pergunta, a gente vai fazer o julgamento? Ela, não. Pode mandar queimar os corpos e tal. Essa é a questão. Foi ao poder um grupo ela já era fria suficiente, na raiva que ela estava, que aí eu acho que vai ter uma compensação, não é nem uma compensação a palavra, é uma justificativa para ela fazer isso, quando a gente vê o que é que leva o Henry a entregar o irmão dela e o que é que leva ela a fazer essa atitude. Por isso que o Henry fala assim pro Joe mais à frente, eu sou o vilão da história, vou ser considerado como vilão. Assim como ela pode também ser considerada como vilão. Cada um está defendendo o seu. Ela está agindo como de tal forma porque ela perdeu a cabeça depois que perdeu o irmão. E mandou matar todo mundo. Ela está com poder e aí ela manda matar quem ela quiser. Né? A partir do momento ela manda matar quem ela quiser. Que é o que a gente tem visto na série desde sempre, né? Vamos passando mais um quadro aí. Aí Henry e Sam, né? Henry e Sam, né? No início ali, partindo para a tentativa de fuga, onde eles vão chegar mais na frente e encontrar os personagens principais. Pode passar o quadro. Aí ele encontra o médico, né? Que ele fica lá na casa e tal. Mostra a relação deles. Aí já é quando termina o episódio anterior e a gente demora um pouquinho para chegar de novo, que é quando Henry e Sam com armas descarregadas, né? A gente vê isso também, as armas estavam descarregadas. E, na verdade, parte para um grande acordo para os 4 iniciarem uma fuga junto, né? Aí é na hora que ele conta, né? Que ele é um informante, um colaborador, né? Que foi a palavra que o Rodrigo mencionou aqui. E Joel já fica meio, né, assim, pô, você é um traidor. E aí ele já não quer muito participar do plano inicial de Henry de sair da cidade, né? E aí Henry tenta convencer ele a sair, né, de que ele é a melhor opção e tudo mais. E diz aí qual a estratégia, que é pela parte subterrânea, que aí é onde vem a informação, né? Que tipo assim, foi a única coisa inteligente que a Fedra fez, né?
os contaminados ficaram todos no subsolo. E aí você começa a lembrar da cena também do episódio anterior. Exatamente, que aí volta para aquela cena da dúvida, né? Aquele chão pulsando, você já imagina o que era. Exatamente. Vamos passando mais uma cena, e aí a fuga deles, né? Tá complicado aí. Não tá cacete aqui, viu? É muito melhor ficar filmando aqui a... Mas sabe o que é? Isso não tem nada a ver com os gatos. Isso é o seguinte, Layla, que é a cadelinha, quando ela tá com o ossinho ou qualquer coisa que ela demore muito a comer, ela fica insuportável. Por quê? Porque ela não come, irmão. Essa câmera tocou, respirou, a câmera sai. Tocou, se aproximou do ossinho dela, ela parte para escorraçar os gatos, né? Os gatos, em algum momento, têm curiosidade, né? Vai cheirar o osso e tal. Então, esses são os barulhos aí, ela enxotando os gatos. Mas voltando aí, é aquela parte. E toda essa parte da fuga vai construindo uma relação de proximidade entre as duas crianças, né? Para desaguar lá na cena final do episódio. Isso é só para alimentar o drama, né? Para aumentar o peso da última cena do episódio, né? Que é a morte da criança. Mas nessa cena aí eu gostei, porque primeiro é a parte que Henry fala para Joel que ele conheceu um cara que era respeitado por todos, era um cara gigante, mas que era o irmão da Kathleen, né? Isso, e curiosamente, quando ele faz essa descrição, encaixa muito no perfil de Joel. Não sei se vocês perceberam um pouco isso. Eu fiquei com essa sensação. Quando ele começa a falar do irmão da Kathleen, é quase como se ele estivesse falando e ele diz que cometeu essa traição, né? De entregar por conta do irmão que estava com leucemia, precisava do remédio e tudo mais. E aí é nesse momento que ele fala, né? Talvez eu seja um vilão e tal, posso ser visto como um vilão. E eu acho que é meio... Dá para explicar também o que é Kathleen, de uma certa forma, né? Será que todo mundo agiria dessa forma? Que eu acho que a série também discute isso. Se você soubesse que seu irmão foi morto porque alguém entregou, você seria uma pessoa implacável? Porque aí é que tá, né? De maneira consciente, numa sociedade que a gente vive, talvez não. Mas no mundo já destruído como tá, e você tendo o poder, será que você, na raiva, você não mandaria fazer algo desse tipo? Aí pode ser um questionamento. Exatamente. Mas aí também pesa o motivo, né? Que era o motivo, talvez, o mais nobre possível. Mas aí é todo o dilema moral, né? Que eles têm. Mas eu acho que realmente, como eu falo, essas cenas aí no subsolo são para aumentar a carga do que vai acontecer na cena final do episódio, né? Mas vamos passando. Aí aquela cena que a gente já passou daquela conversa, né? Sobre o irmão de Kathleen. A gente já citou essa cena. Aí eles estão na parte final, né? O plano de fuga dá quase certo. Quando eles estão já perto do rio, para atravessar o rio, aliás, eles começam a ser um detalhe dessa alvejados, cena, né, por um atirador. Henry otimista demais. Cara, eu era muito Joe nessa hora, assim, meu amigo, não comemore vitória agora não. Não, todo mundo Tem chão demais ainda. Aí aquele torcedor bosta, né? Que vibra com pênalti marcado. Torcedor merda. Torcedor merda. Que quer ir embora aos 40 do segundo tempo, o time ganha de 1-0, é foda. E aí começa, né, a sequência de tiroteios, né? E que eles imaginavam primeiro que era só para isolar um atirador, né, um atirador solitário. Quando o Joel consegue, né, render o atirador e matar o atirador, ele descobre que ele estava no fone e já estava chegando, né, todo o pessoal da milícia ali, já muito próximo, e pode passar o quadro, a milícia fica, né, Aliás, ele gastou bala desnecessariamente demais aí nessa cena. Ficou atirando, eu falei, tu tá errando tudo, e jogando as balas fora. E aí, eu acho que aí o Rodrigo até fala, né, que é muito parecido com videogame, porque aí a gente vai para uma batalha que, assim, aí a parte ficção. Você enxerga uma cena de jogo, pô. Porque assim, é muito inverossímil que eles escapem daquela confusão ali, né? É assim, absurdamente inverossímil, absurdamente. Aí você vai para Missão Impossível, para 007, para esse filme você deixa para lá qualquer expectativa de... Não, eu esperei aquela cena Deus Ex Machina, né, que o pessoal fala, né, que é aquele momento
que aparece... vai aparecer os Velociraptor e aparece o T-Rex do nada, e aí acontece um salvamento ali que é o contexto, que é o que acontece, muito parecido, né? Kathleen tá lá com a arma para matar, aí simplesmente o chão começa, né, a ser engolido, o carro ser engolido ali, e aí aparece a galera a milhão, né, correndo. Não é que a galera tá saindo do buraco ali, meio Michael Jackson, lentamente, não, pô. Não, a galera sai nervosa, pô. Brincadíssimo. Tem tudo quanto é categoria de infectado ali, né? Mas é isso. Aí eu achei um pouquinho... Eu acho que a forma como eles escaparam, a cena foi tão grandiosa que acho que talvez chegou no momento, tá grande demais, mas como é que a galera escapa daqui? E aí botaram um jeito, porque assim, acabou ficando muito grande para você achar que... Aí no final das contas, eles não escaparam, porque querendo ou não, o menino foi mordido e tal. Mas dá essa sensação de, bom, vai escapar de tudo, né? Se escapou de uma bronca dessa, com inimigos fortemente armados. Porra, você fica nessa, né? Cacete, vira não, eu não tô falando fortemente, né? que o personagem principal vai até o fim. Armados. Veja só, isso que Minhoca falou não é o meu ponto, não. Ali aconteceu um outro fator, ali tem um pouco de sorte. Aconteceu... Não chega a ser sorte, né? Porque ver os 300 infectados não é sorte, mas eu digo sorte para não morrer com a mulher atirando. O ponto que eu estou falando de inverossímil não é esse. Não, porque dentro desse universo aqui. Conseguir escapar de todos aqueles... Eles aparecem. Como é que escaparam dali? Eu tô falando, na verdade, que geralmente quando tem uma situação assim, não tem para onde correr, vai dar merda. Isso não aconteceu na hora que apareceu os infectados, entendeu? Era muitos ali. Eu falei, cara, como é que eles vão escapar? Exatamente. Escaparam porque botaram do roteiro, vão escapar. Exatamente. A menina tira cada fino, porque até então, certos tiros. Até então, todos os outros dificuldades que eles tiveram eram plausíveis. Esse foi o primeiro que eles penavam mais, né? Dessa vez fugiram com a... Era para ter uma coisa ela tirava fino, ela desviava no drible. Segurar essa quantidade de infectados ao mesmo tempo. E parece Guerra Mundial Z. Dos zumbis ali, na velocidade, o volume de zumbis. Já que os personagens vou dar um... Meu irmão, essa câmera é muito chata, pô. Já que a gente critica histórias e tudo aqui, eu vou dizer o seguinte: no caso, como os morrem no final, né? Puta que pariu, meu irmão. Assim não dá não essa câmera. Vai falando. Tu me arruma cada negocinho que, pelo amor de Deus, a câmera sai do ar como quer. Mas como os dois personagens morrem, né? No final do episódio, um poderia ter morrido aí, sabe? Sim. Pra dar um pouquinho mais de velocidade. O menino seria infectado, teria que morrer atacando a menina e tal. Exatamente. Joe matava o menino e tal. Aí carregaram muito no drama ali do irmão matar o outro. Mas eu preferia, porque assim, para mim, carregou demais. Os três terem saído, sem ninguém ter sido devorado, agarrado. Exatamente. Eu acho muito. E a facilidade com que os outros fortemente armados são devorados. E eles vão correndo. E eles vão correndo como né, se estivesse desviando de sei lá, de palhaço, né, de clone. Apareceu aí agora o Baiacu. E até no começo, deixa eu ver se eu volto aqui, acho que faltou, eu dei os exemplos aqui, e Renato lembrou de um. Eu tinha falado do corredor, do instalador, e faltou o Stalker, né? O cara que fica ali perseguindo e tal. Que esse já tem alguns elementos de fungo na cara. Ele é mais ou menos aquele personagem que deu aquele beijo. Que não é um beijo, né? Mas assim, naquela mulher. Ou seja, ele já tinha algum. Poeticamente esteticamente o beijo, mas é porque dentro da lógica do fungo era se conectando, né? Era o fungo se conectando. Mas ali. Liga no USB ali. O cabo USB, exatamente. Ali pode ver que ele já tinha uma mãe, já tinha um fungo, já tinha entrado e tal.
Então, ele tem já era um nível de alguns dias, sei lá, semanas, assim, à frente da pessoa que acabou sendo infectada. E o clicker, né, o instalador, é muito diferente, porque o rosto dele já é completamente desfigurado. Ele não tem mais nem olho, nem olha mais. Então, assim, eu tinha falado 3 categorias, mas na verdade são 4 das que a gente viu até agora, sendo essa aí agora, que a gente está vendo aí o Baiacu, o Blotter, não sei exatamente como é a pronúncia dele em inglês, sendo a 4ª e a mais braba, né? Isso aí é... Não, é... muito fungo, viu? Animalesco, porque quando ele pegou um soldado lá e arrancou a cabeça, assim, tirando uma tampa de uma lata, aí você vê o quão poderoso ele é, né? Pronto, essa menina aí, eu acho que ela, posso estar aí pode falar, eu acho que ela já é uma clicker. Uma clicker, não tem olho aí já, né? São muito nojentos eles. Só escuta, né? A Rodrigo está dizendo que aparece também outro tipo também de crianças, mas assim, não estou falando pela idade, estou falando mais pela contaminação. Não sei só essa aqui com criança, a galera. Eu acho que ela é clicker, não é assim. É muito nojento. Eu entendi que o Rodrigo falou assim. Ela está dizendo, pronto, a menina é clicker, que dá um exemplo mesmo. Pronto, a menina é uma clicker mesmo, ela é uma instaladora. Pode ver que não tem olho, não tem nada, e o fungo já tomou completamente. Ele está pedindo para voltar um. Volta um ali. Aí, ali em cima está muito escuro. Deixa eu ampliar, não estou conseguindo identificar, não. Eu acho que ele quer dizer que aquele que está ali em cima em destaque. Volta ali o quadrado, eu ampliei a aqui. Mais um para frente. É aquilo ali, não dá para ver o que é, não. Mas não dá para ver direito, não. Mas, enfim, eu acho que o instalador, além dessa menina, que foi um bom exemplo da clicker, é aquele logo no comecinho, quando eles estão naquele museu e tal, e um deles até morde a menina, só que ela não se infecta, né? Pode passar, Pedro. Mais alguns aí. E aí o caminho para a cena final, né? Eles conseguem escapar. A milícia é toda derrotada, né? E os fungos vão em direção à cidade, tá? Enquanto os 4 ficam sãos e salvos no hotelzinho de beira de estrada, onde merdas sempre acontecem no cinema norte-americano. Hospedou nosso hotel, dá merda. Veja só, ninguém nunca sai a quantidade que entrou nesses hotéis. Em qualquer filme, entrou da merda. Sobretudo Bates Motel. e um clássico, né? É esse. Javier Bardem com Não, clássico é Bates Motel, porra. Onde os fracos não têm vez? Onde os fracos não têm vez. Eu acho clássico é o Bates Motel. Não, tô dizendo, mas assim, mas ficou muito clássico, que é o terror ali por debaixo da porta, né? De onde os fracos. O cara matar com arma de ar comprimida, aquilo é um imbecil, pô. Eu fiquei uma vez no hotel desse e confesso que eu fiquei com medinho. A dormida não foi imediata, não. Mas são muitos anos de bronca nesses hotéis, né? Consumido aí por Hollywood. Aí a relação dos dois, né? Ele mostra para a menina que foi mordido e ela tenta o milagre do sangue dela aí, né? Pô, bicho, aí faltou um médico aqui no chat aqui para falar. Quando ela cortou na hora da mão, eu disse, não vai adiantar muito não, porque se ainda fosse o sangue da veia, não é mais o sangue da mão, se ainda fosse um... acho que ela tentou fazer uma parada meio milagrosa de Jesus de Cristo aqui. Foi por tudo ou nada, mas é porque eu acho que na hora que ela pensou isso, eu disse, porra, vai tirar o sangue aí do nada, vai aparecer uma mangueira aí. Eu disse, não, realmente isso foi verossímil. Teve um quê de Jesus Cristo aí nela mesmo. E não funcionou. Mas isso não quer dizer que não funcione, né? De repente o sangue dela. Pode ser que porque, tenha assim, uma forma a ideia inicial lá da Marlene, lá no primeiro episódio, tipo assim, ela é especial e ela pode ser uma possível cura para o futuro, né? Ela acreditou ali, ponto. O que foi bom desse momento é mostrar que não é só o sangue dela passou por cima. Exato.
dá mordida e resolve. Mas é isso que eu estou dizendo. Talvez tem que até passar, seja. Tem que passar por um. Não, mas veja só. Mas é isso que eu estou dizendo. Talvez, eu não sei se é, mas talvez até seja, mas não sangue da mão, pô. É isso que eu falo. Não assim, pegar aqui, cortar a pontinha do dedo e toca e resolve. Não exatamente esse sangue. Ela está dizendo aqui, tem a ingenuidade da criança, é verdade, a personagem tem que total. Ela é uma criança. Né? Inclusive, falaram aqui, eu concordo. Eu consigo, a atriz tem 19, eu consigo ver ela com 14 anos na série. Sim. Não, total. E aí, mas para virar, tem que passar por uma fiocruzinha, né? Tem que não dá para ser o sangue. É a transfusãozinha, porra. Sangue da mão é foda, porra. Não, pô, pelo menos virar um o cara cortar o dedão jogando bola no paralelepípedo. Eita, aqui, ó. Toma aí. Aí bota o dedo aí, ó. E cura, pronto. E aí, né, tem, né, o quê? Fala. Não, já ia pro final, né, que é o menino atacando ela. Eu não sei. E aí, o irmão dele para vocês na cabeça. Essa cena... Já virou um runner, né? Assim... Eu não sei, o Cássio pode até ajudar, e o Rodrigo que está no chat pode ajudar. O fato da pessoa infectada, ela tem algum tipo de... algo sensorial para identificar que tem uma presa na frente dela? Tem. Por exemplo, assim, o cheiro... Explicado. Celso explicou isso outra vez, né? Porque, assim, ele é surdo, né? E aí ele está de costas, nesse momento ele não está vendo ela. E aí, talvez por isso ele não a atacou antes, a ponto ao ela chamar, ele não ter respondido inicialmente, aí quando ele vira, e aí ela descobre que ele acabou realmente ficando infectado. Eu não sei se falou um bom ponto. Eu acho que é sensorial. Trouxe um bom ponto. Tinha nem pensado nesse ponto. Eu acho que é sensorial mesmo. Porque assim, os cliques acabam se movendo por conta do som, né? Ele vai lá, percebe o som e tenta atacar. Mas eu fico pensando exatamente no caso do garoto, que era surdo e tal. Mas não sei, pode ter sido só um jogo de cena para deixar a cena mais impactante. O Rodrigo confirma que tem sim essa questão sensorial. E aí, né, o desfecho com o irmão matando, né, o outro, depois dando um tiro na cabeça. Tá? É o que eu falo, cena bonita, cena fortíssima, cena impactante, mas por todo esse episódio eu teria saído, talvez fosse menos forte o final, mas eu teria saído mais satisfeito. Não é porque eu sei que a história é toda ficção, né? Não é aquilo, porra, depois de 007 fazer tudo que faz, pula no avião, tu acha que é ruim, que é mentira e tal, é ok, mas você tem que ter uma... Eu não sei qual é o termo que se usa, vocês que assistem mais essas ficções, mas tem que ter algo. Tem que passar a verdade mesmo dentro da ficção. E para mim, a fuga dos 4 não passou. Eu entendi, Fred, o que tu está querendo dizer. Que é o seguinte, que aí a gente viu isso no terceiro episódio maravilhoso que foi, né? Que é isso, exatamente. A morte de Bill e Frank, ela é muito mais grandiosa porque você vê tudo que eles passaram, né? O fato como eles se conhecem, e aí... Frank imaginando uma coisa do que ele quer e Bill é muito fechado e tudo mais, a ponto de quando se descobre ali aquela doença degenerativa de Frank, você vê aquele último momento de Bill e Frank ser muito, muito bonito. Nesse caso aí, a perda dos dois personagens ela não é tão sentida. Ela não é tão sentida. Você até sabe o argumento de Henry ter feito tudo que fez, porque o irmão estava com leucemia, mas você não viu toda a trajetória do irmão mal. Você viu que era um garoto, uma criança, e que tinha a Kathleen lá desesperada para tentar pegar eles. Mas ele, para mim, é um personagem que não ficou tão marcado, não. Assim, foi um episódio que, como você falou, dava para ter matado antes. Dava, e para deixar mais... menos com o final, menos impactante. Claro, ok. Mas... Aí queria criar impacto, colocava a menina para matar. Que aí dava um impacto forte. É porque eu acho que quiseram colocar o irmão, que teoricamente nunca mataria, que tem a ver também com a fala de Kathleen, né? Lembra que ela fala lá no momento que ele está agachado atrás do carro? Criança morre também, pô. Criança morre também. E aí, após matar, ele vê o sangue ali, ele percebe do que ele fez e se mata. E aí... Que é um bom argumento dela, inclusive, né? De que o irmão dela valia mais do que uma criança. Do
do que a criança. É um bom argumento. Ela argumentou muito bem ali. E aí é isso. E é bom esse momento aí, que aí ele fala assim, bora em frente, né? Porque, teoricamente... vida que segue. Ela já está seguindo em frente e ele está refletindo. Rodrigo, fomos aprovados. Rodrigo vai dizer se estamos liberados para acabar a live ou não. Eu acho que ele... Na maldade... Foi um bom episódio, um episódio de videogame, a história andou um pouquinho, saiu de Kansas City. Um bom episódio. Precisava de uma balinha, né? Depois dos dois outros. Cássio, aquilo se passa no futuro, né? Então, assim, a galera no futuro alternativo. Ou seja, curiosamente, né? Esse episódio ele se passa no mesmo ano que o Kansas City, no outro universo, ganhou o Super Bowl. Assim, o time da cidade. Quase no mesmo dia, se não tivessem mudado, né? Não, mas é porque não se passa em 2023, a série se passa em 2023, pô. Então, assim, só que numa realidade alternativa. E numa outra realidade, o time da cidade, a gente viu o episódio, ganhou o Super Bowl. Eu tenho uma dúvida aí. Estou no 7,5 aí, o Rodrigo Carvalho. Rodrigo do Renato deu 8,5. O que nos libera? Não, 7,5 foi pra gente. 7,5 foi pra gente. É pra gente. Passa em qualquer lugar. Passa bem demais, pô. Olha só, tirando meu amigo... Tirando medicina, mas acho que medicina passa 7,5 hoje em dia também, viu? Passa, e arruma um ponto aqui. Ponto ali. Acho que não. Eu tenho uma dúvida. 7,5 hoje em dia é nota. Como essa história da Kathleen foi uma história meio que chupada de vários grupos que existem no jogo e tudo mais, esse episódio que passou, esse último aí, ele tem alguma similaridade, alguma cena, alguma situação ali com o jogo? Ou foi que é igual. Tem. O tiroteio é igual. O do cara do tiroteio lá na arma, na janela tem. Agora é de dia, não é de noite. É de dia. Tá. Aquilo tem. Eu não sei se de repente... E sai essa galera toda do buraco aí para atacar. É isso que eu estou dizendo, exatamente isso. Eu não sei se tem essa consequência. Mas aquela parte de ficarem no carro, de chegar alguém ali, de ter todo esse problema, isso tem. Entendi. É porque no jogo, se aparece esses bichos aí, eu falei, fudeu, né? Aí é correr. Eu não vi as imagens. Todo episódio alguém sempre coloca os comparativos. Eu vi que o Baiacu, quando aparece o primeiro, ele aparece num lugar fechado. Porque é chefe de fase mesmo, né? Tipo, é um chefão ali que você tem que passar para avançar. E é num galpão grandão e tal. E tipo, não tem outros infectados correndo que nem a gente tem nessa cena, não.